Pessoal do Help Química, sejam então todos bem-vindos à nossa aula de número 65, estequiometria. Bom, pessoal, estequiometria ela pode ser aplicada de várias maneiras diferentes em diversos tipos de exercícios. Então, para ilustrar como que a estequiometria funciona, eu vou começar com um exemplo de uma questão que caiu no vestibular da PUC Minas, beleza? E através dessa questãozinha de vestibular, que eu vou passar aqui para vocês agora, nós iremos, então, desembolar todas as outras questões, beleza? Então a questão é essa que já está aparecendo no vídeo de vocês, e ela fala o seguinte: um produto farmacêutico com propriedades antiácidas pode ser preparado à base de hidróxido de alumínio. Este produto é usado para reduzir a acidez estomacal, provocada pelo excesso de ácido clorídrico, de acordo com a equação balanceada. Aí a pergunta é a seguinte: calcule a quantidade de matéria do ácido clorídrico neutralizada no estômago se uma pessoa ingerir 3,9 gramas de hidróxido de alumínio. Deixe seus cálculos indicados, explicitando assim sua linha de raciocínio. Como ele nos deu a reação então, pessoal, a reação balanceada, eu vou fazer essa equação balanceada, essa reação balanceada, falar com a gente. Então, olha só, essa equação que vocês estão vendo aqui, ela vai me indicar a massa molar, me indica a quantidade de mols, né, o número de mols ou quantidade de matérias, que é a mesma coisa, e me indica quantas partículas nós temos, beleza? Então, olha só, vamos começar aqui, então, pela massa molar de cada um desses elementos, que nós já aprendemos a calcular ela, não é verdade? Então, aqui para o hidróxido de alumínio, nós teremos 27 do alumínio, mais 16 vezes 3 do oxigênio, mais 1 vezes 3 do hidrogênio. Então nós deveremos encontrar aqui, para o hidróxido de alumínio, 78 gramas por mol. Beleza? Aqui, para o HCl, nós teremos 35,5 do ácido clorídrico, mais 1 do hidrogênio, certo? Só que aqui, o nosso coeficiente estequiométrico, ele me fala que nós temos 3 molequinhas, 3 mols de HCl. Então, nós temos que multiplicar a massa molar do HCl por 3. Então, vocês deverão encontrar aqui 109,5 gramas. Esse mol aqui, nós não vamos colocar ele aqui em cima, tá? Coloquei errado aqui, me desculpe. Então, olha só. Em outras palavras, aqui nós vemos que essa reação ela está reagindo de 1 para 3. De 1 mol para 3 mols. Então, significa que 78 gramas de hidróxido de alumínio reagem na proporção perfeita com 109,5 gramas de HCl. Beleza? Produzindo, então, bom, nós temos aqui 35,5 vezes 3 do cloro, mais 27 do alumínio. Beleza? Então nós teremos aqui 133,5 gramas do cloreto de alumínio. Beleza? E aqui para a água, bom, na água nós temos 16 do oxigênio, né, mais 2 de cada hidrogênio, beleza? Mas o nosso coeficiente estequiométrico aqui é igual a 3. Então nós temos que pegar este valor da massa molar e multiplicar por 3. E nós encontraremos aqui, então, 54 gramas de água. Então, pessoal, em outras palavras, significa que 78 gramas de hidróxido de alumínio reagem com 109,5 de ácido clorídrico, produzindo 133,5 gramas de cloreto de alumínio e 54 gramas de água. Se vocês fizerem as contas das proporções constantes, vocês verão que aqui nós estamos trabalhando com 187 gramas deste lado e também com 187 gramas deste lado, 187 gramas e meio, perdão.
Então, são 187 gramas e meio deste lado e são 187 gramas e meio deste lado. Agora, pessoal, por que aquela hora eu não quis colocar a quantidade de mols que nós tínhamos aqui em gramas por mol, já que estamos falando de massa molar? Porque aqui nós temos uma partezinha exclusiva para eles. Então, olha só, aqui nós temos 1 mol de moléculas. Aqui nós temos 3 mols de moléculas, reagindo de 1 para 3, beleza? Então está produzindo aqui 1 mol de moléculas e 3 mols de moléculas, beleza? E a quantidade de partículas? Bom, cada mol não tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Então, a nossa quantidade de partículas para 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Nesse caso aqui, moléculas. Aqui é 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Aqui são apenas 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E aqui são 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, pessoal, essa analogia aqui de mols, moléculas, partículas e coisas do tipo podem ser feitas para qualquer tipo de exercício. Pode ser feita para qualquer ocasião, qualquer cálculos estequiométricos que vocês forem fazer. O exercício quer saber a quantidade de ácido clorídrico neutralizada quando uma pessoa ingere 3,9 gramas de hidróxido de alumínio. Bom, pessoal, antes de nós pensarmos nas contas, nos cálculos ou na coisa do tipo, vamos pensar no que nós vamos trabalhar. Ele está falando aqui do alumínio e ele também está falando aqui do HCl. Vocês concordam comigo? Então, o cloreto de alumínio e a água aqui, para mim, não tem necessidade de eu olhar para eles. Não tem necessidade de eu trabalhar com eles. Então, o nosso esqueminha da nossa regrinha de 3, nós iremos trabalhar apenas com o alumínio, lembrando que quando eu estou falando do alumínio, eu estou me referindo ao hidróxido de alumínio, beleza? E aqui com ácido clorídrico. São as duas ocasiões que nós iremos trabalhar. O exercício ele pergunta qual a quantidade de matéria de ácido clorídrico pode ser neutralizada quando ingerimos 3,9 gramas de hidróxido de alumínio. Bom, pessoal, olha só, ele está querendo pro alumínio. Oi, bye. Então, galera, pro alumínio nós estamos trabalhando com a massa e pro ácido nós estamos trabalhando com a quantidade de matéria, que é a mesma coisa de sabermos qual que é o número de mols. Então, nós sabemos que na proporção perfeita 78 gramas do alumínio são suficientes para reagirem com 3 mols de ácido. Beleza? Só que quando eu usar 3,9 gramas de alumínio, quantos mols de ácidos serão neutralizados? É o nosso X. É o que o exercício está fazendo. Então, pessoal, aqui, nós resolveremos com uma regrinha de 3 simples. Então, vamos lá. Beleza. Chegamos em quem nós precisamos. Então, olha só. Nós estamos querendo a quantidade de mols.
gramas cancela com gramas aqui deste lado. Beleza? Então, o resultado dessa operação, vocês concordam comigo que tem que ser dado em mols? Então, o resultado que nós tivermos desta operação vai ser a quantidade de mols neutralizada por 3,9 gramas. Então, se vocês fizerem essas continhas, vocês deverão encontrar x igual a 0,15 mols neutralizados. Pessoal, dica que eu dou para vocês. Primeiro, sempre que possível, tente entender essa relação que eu fiz aqui em cima. Segundo, tentem fazer a regrinha de 3 toda esquematizada, igual eu fiz aqui. Alumínio, ácido, né, a quantidade de mols. Porque dessa maneira, vocês não irão se perder no meio do caminho. Vocês não irão se perder no meio dos exercícios. Beleza? Quando vocês fazem todo o esqueminha passo a passo, aí a chance de errar diminui. Beleza? Então vamos fazer mais exercício para fixar bem essa ideia de cálculos estequiométricos. O nosso próximo exercício, que já está aparecendo na tela de vocês, ele fala o seguinte, é uma questão da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Ele fala o seguinte: calcule a massa de oxigênio em gramas em cada uma das espécies a seguir. Então, pessoal, aqui no item A, ele está querendo saber o seguinte: quando eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico, qual que é a massa de oxigênio que eu tenho aqui nessa espécie? Então, se nós calcularmos a massa molar do ácido sulfúrico, nós veremos que nós temos aqui 98 gramas de ácido sulfúrico. Beleza? Isso daqui é equivalente a 1 mol de ácido sulfúrico. Beleza? Então tá. Em 1 mol de ácido sulfúrico, vocês concordam que nós temos 4 mols de átomos de oxigênio? Então olha só. Ele quer saber a massa de oxigênio em gramas em cada uma dessas espécies. Beleza? Então olha só. Se em 1 mol de átomos de oxigênio nós temos 16 gramas de átomos de oxigênio, quando eu estou trabalhando com 4 mols de átomos, nós temos x mols de átomos de oxigênio. X gramas de átomos de oxigênio, perdão. Se nós aplicarmos as leis das proporções constantes aqui, nós então veremos que nós teremos 64 gramas somente do átomo de oxigênio aqui dentro. Então o que isso quer dizer é o seguinte, que em 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico, nós temos 4 mols de átomos de oxigênio, beleza? E 1 mol de átomos de oxigênio pesa 16 gramas. Nós sabemos isso olhando na tabela periódica. Só que aqui, em 1 mol da molécula, né, em uma molécula de ácido sulfúrico, eu tenho 4 mols de átomos. E isso, então, é equivalente a 64 gramas. Beleza? Então, vamos lá. Quando eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Bom, isso daqui, pessoal, nós já sabemos que é o valor de uma constante de Avogadro, que é o equivalente a 1 mol, não é verdade? E se nós estamos falando 1 mol de átomos de oxigênio, então nós estamos falando que nós temos aqui 16 gramas de átomos de oxigênio. Beleza? Beleza, né? E agora aqui no exemplo C, ele quer quando você tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Eu tinha escrevido o átomo aqui, mas era moléculas. Então, pessoal,
aqui é o seguinte. Olha só. A molécula de oxigênio, ela é O2. Beleza? E aqui eu tenho 2 mols de átomo. E ele quer saber quantos gramas de oxigênio nós temos aqui dentro. Não é verdade? Bom, se em 1 mol de moléculas nós temos 2 átomos de oxigênio, então nós queremos que 1 mol de átomo pesa 16 gramas. Não é verdade? Só que nós temos 2 átomos de oxigênio, então nós temos 2 mols de átomo, que é o equivalente a 1 mol de molécula. Então, aqui nós teremos 32 gramas somente de oxigênio puro. Beleza, pessoal? Então tá, não acabou ainda não. Vamos lá que tem mais exercício pela frente. A próxima questão, que já está aparecendo na tela de vocês, é uma questão da FUVEST de São Paulo. E ela fala o seguinte: a impressão de uma página consumiu cerca de 8 mg de tinta. Calcule a massa e o número de átomos de carbono utilizados para imprimir a página, supondo que 90% da massa da tinta seja constituída pelo elemento carbono. Então, pessoal, aqui vamos anotar os dados que ele nos dá. 8 mg de tinta é o que foram consumidos para fazer uma impressão. Só que desses 8 mg de tinta, ele nos diz que 90% é constituída do átomo de carbono, do carbono sólido, daquele que eu mostrei para vocês algumas aulas atrás. Então, pessoal, nessa tinta nós queremos descobrir quantos nós temos somente do átomo de carbono. Tranquilo? Então, olha só. Isso daqui, né, 8 miligramas, corresponde ao meu total, corresponde ao meu 100%. Por que corresponde ao meu 100%? Porque é o carbono mais algumas outras coisinhas. Vamos supor que seja carbono misturado na água para dar a tinta. Beleza? Só que 90% é somente de átomos de carbono. Então eu preciso saber aqui o seguinte: quantos de átomos de carbono eu tenho contido dentro dessa tinta? É o que eu preciso saber. Por que eu preciso saber quantos de átomos de carbono tem contido nessa tinta? Porque ele quer saber a massa e o número de partículas que tem ali dentro. Então eu preciso saber primeiro quanto só de carbono tem ali, beleza? Quando nós fizermos essas contas, nós veremos então que 7,2 miligramas dessa tinta é somente constituída pelo átomo de carbono. Beleza, pessoal? A massa utilizada para a impressão só de átomos de carbono, nós já temos. Agora, ele está querendo saber o número de átomos de carbono. Como nós associaremos o número da massa com o número de átomos ou de mols e de moléculas de qualquer coisa? Respondeu certo e quem falou que é pela massa molar. Então vamos colocar aqui a massa molar. Beleza, pessoal? Então olha só. A massa molar do carbono, ela é 12 gramas por mol, né? Só que cada mol não é equivalente a uma constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Então, isso daqui seria a mesma coisa de nós termos 12 gramas de átomos de carbono, beleza? E desses 12 átomos, perdão, e desses 12 gramas, vamos de novo. Eu tenho 12 gramas do carbono lá.
E dentro desses 12 gramas, dessa amostrinha de 12 gramas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Mas agora eu preciso saber quantos átomos eu tenho contido dentro dessa massa, correto? Bom, se eu estou falando aqui de átomos, e aqui eu estou falando de gramas, ou eu passo todo mundo para gramas, ou eu passo todo mundo para miligramas. Eu aqui vou passar esses 7,2 miligramas para gramas. Então 7,2 miligramas é a mesma coisa do que 7,2 vezes 10 a menos 3 gramas. Beleza? Que vai me dar uma massa X2. Vamos chamar aqui de X2 para diferenciar. Quando nós fizermos essas continhas aqui, vocês irão descobrir qual é a massa qual que é o número de átomos de carbono contido dentro dessa amostra. Então, se vocês fizerem essas contas, vocês encontrarão aproximadamente 3,6 vezes 10 a 20 átomos de carbono. Tá aqui nossa massa de átomos de carbono. Belezinha? Então, pessoal, vamos fazer mais um exemplo aqui. Agora um exemplo um pouco mais difícil para fixar bem essa ideia. Essa questão, ela é uma questão do vestibular da Unicamp. E ela fala o seguinte: o volume de etanol C2H5OH necessário para encher o tanque de um automóvel é de 50 decâmetro cúbico. Calcule o número de moléculas de etanol contidas neste volume. Dados: densidade do etanol 8,0 vezes 10 a 2 gramas por decâmetro cúbico. Bom, galera, quando nós temos uma questão com muitos passos, eu aconselho vocês a fazerem um esqueminha. Olha só, ele quer o número de moléculas contidas neste volume, não é verdade? Nós acharemos o número de moléculas através da massa molar, beleza? A massa molar nós conseguiremos determinar através da massa, mas nós não temos a massa, mas nós temos o volume e nós temos a densidade, então é possível achar a massa. Então o esqueminha que eu aconselho vocês a fazerem é o seguinte, para não nos perdermos. Imaginemos que nós temos aqui um bonequinho de palito, beleza? E o nosso bonequinho, ele está parado aqui na densidade. Da densidade, pela fórmula da densidade, ele vai conseguir determinar a massa. Então ele está aqui. Da massa, nós acharemos uma relação com a massa molar, que eu estou chamando aqui de MM. Da massa molar, acharemos o número de mols, que é a quantidade de matérias, que eu estou chamando aqui de N. Beleza? E, por fim, nós acharemos a quantidade de partículas. Ficou espremidinho aqui, mas aí o nosso bonequinho aqui vai ser um campeão. Ele chegou aonde ele queria. Beleza? Então, olha só, nós temos que partir da densidade, chegar na massa, fazer uma relação com a massa molar, entrelaçar com o número de mols e chegar na quantidade de partículas. Então vamos lá. Nós temos a formulazinha da densidade, que é a massa em gramas pelo volume em ml. Beleza? E nós temos que a densidade é 8,0. Então vamos anotar aqui. Vezes 10 a 2 gramas por decâmetro cúbico. E que o volume ocupado dentro deste carro, deste automóvel, para encher o tanque é 50 decâmetro cúbico. Então olha só, unidades iguais, né?
nós vemos que nós não iremos precisar fazer nenhuma transformação. Como nós estamos querendo calcular a massa é igual a densidade vezes o volume, beleza? Então aqui, nós já vamos cancelar de uma vez, decâmetro cúbico, cancela com decâmetro cúbico aqui embaixo, beleza? Fazendo a substituição então dos valores, vou pegar 8,0 vezes 10 a 2 e jogar dentro dessa formulinha, beleza? E depois vou multiplicar pelo volume. Então a massa que nós estamos procurando é de 40 mil gramas. Então 40 mil gramas ou 4 quilos é a massa de etanol que nós temos lá dentro. Beleza? Então aqui nós demos o primeiro passo do nosso bonequinho. Então vamos voltar aqui no nosso esqueminha e marcar um xizinho os passos que nós já demos. Nós agora estamos aqui em cima da massa. E da massa nós queremos chegar na massa molar. Beleza? Então, como nós faremos isso? Calculando a massa molar do etanol, que ele nos deu a fórmula, não é verdade? Então, se nós calcularmos a massa molar do etanol, vocês deverão encontrar aí 46 gramas por mol, beleza? Então, nós temos assim, 46 gramas está para 1 mol. Só que 1 mol não é a mesma coisa do que 6,02 vezes 10 a 3 partículas. Então, com essa relação nós mataremos massa molar e poderemos pular aqui, ó, essa etapa diretamente para essa etapa, para ter um resultado mais rápido. Então, 46 gramas de etanol é a mesma coisa do que eu ter 1 mol de etanol, ou 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Beleza? Só que se eu estou trabalhando com 40 mil gramas de etanol, quantas partículas eu tenho aqui? Então, pessoal, concorda que o resultado desta operação já vai ser a quantidade de moléculas que eu tenho contida neste volume que ele me deu no exercício? Portanto, se nós fizermos essa conta, nós encontraremos aqui 5,24 vezes 10 a 26 moléculas de etanol contidas dentro deste volume. Então, vocês viram, pessoal, que aquela relação que eu fiz no começo desse vídeo, ela nos serviu para quase tudo, né? E é isso daí. Essa foi então nossa aula de cálculos estequiométricos. Beleza? Como aprender isso? Apenas treinando e fazendo muito exercício. Tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Dá um like aí se vocês gostaram do vídeo, beleza? Até já!